pessoal. Eu sou o professor pesquisador Rafael Garcia. Atuo como professor de Educação Física no município de Santa Helena de Goiás, em turmas de 1º a 5º ano. Nesse podcast, vamos participar de um bate-papo entre professores de Educação Física com o objetivo de discutir o afastamento e a indisciplina nas aulas de Educação Física. Está sendo gravado como atividade da disciplina Problemática da Educação Física do mestrado profissional do Polo da UFG de Goiás. E vamos chamar para esse bate-papo a professora Graciela. Olá, Rafael. Olá, ouvintes. Meu nome é Graciela Eurides Costa. Sou professora pesquisadora de Educação Física pelo PROEF, Polo Unesp UFG de Goiás. Atuo no município de Ituiutaba, Minas Gerais, na educação infantil. Como citado anteriormente pelo professor Rafael Garcia, durante a leitura dos textos propostos para a semana que estamos estudando, foram levantadas algumas propostas didáticas para amenizar o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. Então, professor, e você conhece essas propostas? Já utilizou alguma dessas propostas mencionadas em sua prática pedagógica? Graciela, sim, eu conheço algumas delas, realizei algumas delas também, já no período que eu atuei no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, no ano de 2022. Eu trabalhei com o modelo Sport Education, de Dario Seadintop. Tive contato com esse modelo num curso de especialização em Educação Física Escolar, no ano de 2014, na disciplina de Metodologia de Ensino da Educação Física. Eu considero a proposta muito válida, principalmente no trato com os esportes, pois como o ambiente escolar normalmente é muito reduzido, exemplo da quadra, e as turmas normalmente são cheias, médias de 30 a 40 alunos por turma, torna-se muito difícil fazer com que todos os alunos realizem a prática ao mesmo tempo. Não concordo no método de formação de equipes, onde uma ou mais equipes ficam do lado de fora aguardando sua vez de jogar, pois a quantidade de aulas de educação física já é reduzida, e a duração da aula, 50 minutos, normalmente. Logo, nesse sentido, esse modelo de ensino de esportes possibilita a participação efetiva de todos os alunos ao mesmo tempo, de modo que, além da execução prática dos movimentos, propicia um aprendizado generalizado sobre as regras, preenchimento de fichas, súmulas, por exemplo, arbitragem, organização de equipes quando atuam como técnicos, primeiros socorros, entre outros. Já utilizei esse método em 2022 no ensino de voleibol, onde nas turmas de 1º ao 3º ano do ensino médio, organizei um mini campeonato interno de voleibol em cada turma. As turmas foram divididas em 4 grupos de 9 pessoas, mais ou menos, de acordo com a quantidade de alunos da turma, dos quais 6 seriam jogadores, 1 o técnico, 1 seria o massagista da equipe e o outro seria jogador reserva, ou outros, dependendo do número de componentes em cada equipe. Porém, todos poderiam jogar caso houvesse necessidade ou por opção. As demais equipes, durante o confronto de uma contra a outra, realizariam funções de arbitragem, preenchedores de súmula, marcadores de pontos, gandulas e outras funções necessárias à realização do jogo. O método foi muito eficaz, pois fez com que todos os alunos participassem das aulas sem afastamento ou indisciplina. Portanto, por experiência própria, considero o método muito eficaz. E você, professora Graciela, você já teve contato com alguma desses métodos? Então, Rafael, no texto dos autores Dario Gonzalez e Jean Cine, trazem essas propostas, foram elaboradas, testadas por pesquisadores e, como você mesmo relatou, até por professores, que na sua prática você também já usou. E você mesmo relatou para a gente que foi possível ajudar na indisciplina, combater esse afastamento dos alunos. Porém, ao ler essas didáticas no texto, algumas eu não conhecia, sabe? Realmente nem na minha formação, nunca foi me apresentado nem em alguns cursos de especialização que eu fiz. E essa nomenclatura, para mim, também é nova,
porque mesmo ela sendo toda sistematizada como está na literatura, algumas delas, de acordo com a leitura que a gente teve que fazer para o mestrado mesmo, eu passei a compreender melhor e entender qual era a função. E assim, fazendo esse comparativo ao longo de toda a minha trajetória, eu percebi que em alguns momentos eu utilizei, porém não na forma como está sistematizada, né? E como citado pelos autores lá no finalzinho do texto, a diversificação dos conteúdos, das práticas corporais tematizadas, lá no finalzinho ele cita esse tipo de proposta e ela se assemelha muito com a minha prática hoje. Na educação infantil, eu trago para o cotidiano dos alunos esses conhecimentos prévios, bem como a cultura da comunidade escolar, para a prática. E a leitura foi possível me recordar em algumas práticas anteriores a que eu estou atuando, acabei assim contemplando, como eu disse, sem sistematizar e aprofundar, né, como está descrito no texto, a parte da cooperação, a aprendizagem cooperativa na atuação do ensino integral, onde foi que eu atuei aqui. E a política pedagógica é a formação integral da criança e do adolescente. Então, acabei que, de forma indireta, né, usando a interdependência positiva, a responsabilidade individual e do grupo, também pude ver que, na minha prática, o modelo de responsabilidade pessoal e social, também trabalhei os desenvolvimentos pessoais e sociais. Mas, Rafael, eu tive a oportunidade também de ler 3 artigos que foram propostos na nossa atividade. E desses 3 artigos, um me chamou mais a atenção, né? E esse artigo, o título era A Construção da Autonomia nas Aulas de Educação Física, a aplicação e avaliação de uma proposta pedagógica, e uma das estratégias utilizadas pelas autoras Molina, Freire e Miranda é a proposta que foi desenvolvida para resolver a questão da indisciplina, a violência e o afastamento dos alunos. Porém, esse projeto foi desenvolvido em uma escola particular no estado de São Paulo e foi realizado com 2 turmas do 6º ano do Ensino Fundamental 2. Durante o projeto, uma das estratégias que eu achei muito interessante foi a construção de um painel na quadra da escola, onde foi coletivamente, assim, junto com os alunos e os professores envolvidos, elaboradas regras de conduta. Eu acredito que essas regras de conduta é meio que normal, né, para nós da educação física, sempre antes da gente começar o início do ano letivo, a gente acaba fazendo esses acordos. Porém, o diferencial que eu achei foi que elas deixaram exposto, né, lá na parede da quadra da escola, e ali, juntamente com os alunos, eles estabeleceram o que poderia e não poderia acontecer durante as aulas. E assim, as aulas se tornariam um ambiente de melhor convivência, e a estratégia também foi interessante, que ela criou um farol da educação física. Assim foi dado o nome pelas autoras. Nesse farol, ele era colocado do lado também desses acordos e construído lá juntamente com os alunos, elas criaram as cores vermelha, amarela e verde. O verde significava eu felicito, o amarelo eu proponho, o vermelho eu critico. Então, são bilhetes, cada bilhete com a cor indicada corresponde a algo que os alunos queiram expressar das aulas ou da conduta dos outros colegas. E esses bilhetes poderiam ser escritos anonimamente, eles não precisavam se identificar. Através da sugestão, os alunos poderiam indicar melhorias ou problemas que precisavam ser discutidos pelo grupo. Eu achei muito interessante e legal a questão de trazer os alunos para a responsabilidade, dando autonomia de agir com protagonismo, né, das ações pedagógicas. E o outro ponto que eu achei interessante, Rafael, é a possibilidade de discutir com os alunos os conteúdos. Lá no artigo, elas propunham para os alunos todo o conteúdo curricular e, juntamente com os alunos, seriam elencados alguns conteúdos que seriam trabalhados durante esse ano. E, na ocasião, elencaram o handebol, o atletismo e as modalidades com raquete, como que seria mais interessante para os alunos
e estaria dentro do conteúdo curricular daquele ano. Aí uma das perguntas, Rafael, que é feito para a gente é se esse tipo de estratégia daria certo na nossa realidade. Eu acredito que a proposta é muito viável, né? Devido ao envolvimento dos alunos no processo de construção, de toda a prática pedagógica, do componente curricular. E as ações, quando tem a participação do aluno, por mais simples que seja, como você mesmo citou, que envolveu os alunos no projeto, acaba dando um sentimento de pertencimento, né? E se torna mais eficaz e tem mais sentido e significado para eles. E eu acredito que, como disseram e concluíram, né, as autoras, foi de grande valia na questão da indisciplina e do afastamento dos alunos nas aulas de educação física. E você, o que você achou? Graciela, eu achei muito interessante o método utilizado, né? Um dos maiores problemas que a gente encara hoje na escola é a imaturidade do aluno. E essa imaturidade causa principalmente a questão da indisciplina. Os alunos levam a educação física muito na brincadeira, né? Por se tratar de uma disciplina prática, que envolve conteúdos como jogos e brincadeiras, esportes, dança, lutas, aquele momento que o aluno sai da sala de aula, né? Sai da posição de sentado, passa para a posição de em pé, onde ele vai se movimentar, a imaturidade faz com que ele pense que aquele momento é um momento apenas de diversão e esquece que a educação física ela propõe conhecimentos. Quando você traz o aluno e dá a ele uma responsabilidade, como você citou aí, a questão da responsabilidade, da autonomia, de fazer com que ele perceba a disciplina não só como um momento de lazer, mas como um momento de aprendizado, com certeza é percebido, né, essa melhora no comportamento do aluno e a indisciplina ela fica de lado. Então eu considero muito eficaz, sim, esse método também. É algo que eu não conhecia, essa questão do semáforo mesmo da educação física, né, do farol da educação física. Achei muito interessante. Penso em utilizá-los em breve, né? Fazer um teste também na escola onde eu trabalho para ver se eu terei o mesmo resultado. Isso mesmo. Eu também vou trazer essa proposta para a minha realidade, mesmo sendo educação infantil. Eu acredito que no trabalho com imagem, deles entenderem as cores e o significado, pode trazer sim um benefício na questão da indisciplina. A minha questão aqui de indisciplina, Rafael, vai mais para a realidade social deles, né? E familiar. E também a questão de crianças que têm laudos. Então, assim, na educação infantil, aqui na minha realidade que eu vivo, a indisciplina e o afastamento são muito mais questões sociais e de saúde do que mesmo conduta de aluno. Eu achei de grande valia os textos abordados pelo PROEF para a nossa formação e para a nossa pesquisa. Agradeço demais a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Até a próxima.